Olá, olá, bem-vinda aqui ao nosso primeiro vídeo da iniciação à espiritualidade. Neste vídeo eu vou explicar-te então o que é o poder da intenção e o que é uma intenção, para que é que ela serve, como é que nós então nos conectamos a essa intenção. O caminho da espiritualidade, que é aquilo que tu estás prestes agora a começar, é um caminho de regresso à tua essência. E quando eu falo de regresso, é um caminho que deixa de ser para fora e que passa a ser para dentro. É um caminho em que tu vais deixar de ver com os teus olhos físicos e vais passar a ver com a tua terceira visão. Portanto, aqui vais começar a abrir a tua visão interna. Tu vais aprender a sentir, vais aprender a ouvir, tudo a partir de dentro. E também vais aprender a observar. E vais aprender muitas outras coisas, mas este é o primeiro passo hoje que eu te vou falar e tem a ver então com o poder da intenção. Então vamos ver então no vídeo o que é que representa, acabou de cair aqui um pouquinho da, do meu incenso. Então vamos ver então o que é o poder da intenção. Então, este é o primeiro nível que nós podemos perceber e compreender que o nosso poder humano está. Portanto, quando nós conseguimos compreender que somos nós que, através deste poder da intenção que eu te vou explicar agora, conseguimos abrir realidades, então representa que aqui a palavra, inclusive, que eu estou a explicar, que é abrir realidades, então é algo que tu vais usar sempre que queiras iniciar alguma coisa. Sempre que nós queiramos iniciar alguma coisa na nossa vida, devemos então colocar primeiro uma intenção, porque este caminho que eu vou começar contigo é um caminho sagrado. E sagrado então representa tudo aquilo que é feito com muita intenção. Então, este poder da intenção que eu te estou a explicar é a nossa capacidade de termos clareza sobre tudo o que são as nossas ações, as nossas vontades, as nossas decisões e principalmente aquilo que pretendemos fazer. Quando nós colocamos uma intenção, por exemplo, em tudo o que nós fazemos, por exemplo, pode ser um ritual, pode ser um exercício, uma planificação de algo na tua vida, até decisões que nós temos que tomar, em primeira instância, nós temos que nos ligar à nossa intenção. Porque essa intenção é ela que vai então abrir o caminho da nossa alma, com a ligação da nossa alma. É como se nós tivéssemos que, inclusive, perguntar à nossa alma o que é que ela quer. Porque esta comunicação que existe, que eu te vou ensinar agora, porque nós temos basicamente, temos um corpo físico, nós temos um corpo espiritual e também temos um corpo astral. Nós temos, aliás, temos vários corpos, mas estes são os principais. E esta intenção é que vai ser a ponte que te vai ligar à conversa com a tua alma ou com o teu eu superior. Então a intenção é aquela sensação básica que nós podemos descrever quando fazemos as coisas com o coração. Então ter uma intenção é basicamente trazer a consciência às nossas escolhas. Então, qual é a minha intenção relativamente a esta situação? E aí, inclusive, nós vamos perceber o que é que nós queremos daquela situação, quem somos nós naquela situação. Porque se nós não ajudarmos o nosso raciocínio, a nossa mente lógica, a ir para além do limitado, ele só consegue ceder, a nossa mente limitada, o nosso ego inferior, ele só consegue aceder àquilo que tem consciente, ou que está automatizado, que são os programas sociais, são os nossos programas genéticos. Então, se nós não nos ligarmos antes ao poder da nossa intenção, se nós não iniciarmos esse contacto com a nossa essência e não com esses programas que estão limitados, que já nos dizem aquilo como deveríamos fazer, como robôs, não é? Muitas das coisas que nós fazemos, inclusive muitas das coisas que nós gostamos, não são verdadeiramente nossas, são influências externas do pai, da mãe, da escola, do amigo. Então, o que representa que nesta realidade às vezes é muito difícil nós percebermos qual é a nossa verdadeira intenção, porque é nesse exercício de nós percebermos o que é a nossa intenção que nós vamos então trazer a nossa presença divina às nossas verdadeiras e puras intenções. E
E como é que nós podemos então fazer isto, não é? Como é que nós podemos então ligar-nos às nossas intenções? Então, as nossas intenções são elas que representam a nossa vontade da alma, todas as soluções, ideias, experiências que a nossa alma quer viver. Então, nesse momento é quando nós temos que fazer a pergunta que é: qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção no meu relacionamento? Qual é a intenção neste compromisso, neste ritual, neste dia? Ou seja, temos que fazer a pergunta, e essa pergunta, mais uma vez eu estou a dizer, não é? No tarot eu costumo dizer: ler tarot representa fazer boas perguntas por isso mesmo. Então, ao fazermos a pergunta, ela vai levar-nos a comunicar com o nosso eu superior, porque o nosso eu superior, ou a nossa alma, só ele é que tem essa visão geral. Então, quando começamos a viver a partir das nossas intenções, nós não estamos apenas a viver pela vontade, pelos valores de alguém que é externo, como eu estava a dizer em cima, mas sim pelo acesso que tivemos à nossa própria intenção. Sem ativarmos o poder da nossa intenção, nós não vamos conseguir ter, inclusive, resultados autênticos na nossa vida. Nós não vamos conseguir ser autênticos, nós não vamos conseguir dar valor às situações. Porquê? Porque não estamos, desde a base geral, a ligar-nos à nossa intenção. Então, muito importante é perceber que a intenção é a base da vontade da nossa alma e é onde nós conseguimos então conectar-nos a ela. Eu vejo o poder da intenção como a base para todas as minhas ações. Porquê? Porque são elas que vão direcionar a base da minha manifestação e daquilo que eu tenho que me faz sentido, que faz sentido para mim, não porque o outro acha ou porque eu vi que resultou no outro, não é? Inclusive, muitas das vezes isso não funciona, por isso é que muitas das coisas que nós às vezes fazemos, que copiamos dos outros, não é? Inclusive todo o meu trabalho baseia-se na desprogramação de tudo aquilo que são programas automáticos para que tu possas aceder inclusive aos teus próprios programas. E em todos os meus projetos começam sempre pela intenção, porque a intenção é, sem dúvida então, o primeiro passo. Porquê? Porque a intenção é antes da verbalização do poder da palavra, e nós já sabemos que o nosso poder da palavra é muito, muito importante. Por isso é que o passo a seguir, a nós termos uma intenção, principalmente nos rituais de lua nova, é nós escrevermos essa intenção, não é? Por exemplo, em qualquer agenda que eu tenha de planning ou que seja, existe sempre, por exemplo, uma intenção que eu coloco no princípio. Então essa intenção é aquilo que eu estou a dirigir, portanto, a direção daquilo que eu tenciono fazer. Então, duas coisas dão propósito a esta intenção, que é a direção daquilo que tu queres fazer e a tua vontade. E isto é aquilo que nós chamamos propósito, está bem? Ter uma direção e ter uma vontade cria então o propósito, que é aquilo que tu te propões a fazer. E para nos ligarmos então à nossa intenção, nós temos que fazer um movimento de parar o movimento aparentemente externo. Porquê? Porque na verdade tudo está sempre em movimento, nós não podemos nunca parar esta realidade, mas temos sim a capacidade de desacelerar. Então aquele momento em que eu me comprometo a escrever a minha intenção, eu estou-me a conectar para lá desta realidade física. E o mais importante aqui é que na vida atual que nós temos é um grande desafio e o nosso ego ele vai sempre dizer que não tem tempo para dar intenção. E isso representa que o ego não quer sacralizar a própria vida, não quer estar em contacto com o espírito. E por isso é que eu aqui, de alguma forma, eu explico que o primeiro passo é ir para dentro para o templo e sair de tudo aquilo que são as programações externas. E para te ligares então ao teu poder da intenção, vais estar muito mais consciente no teu dia-a-dia daquilo que estás a autorizar para vir para a tua vida. Muitas das pessoas dizem-me como é que se sentem influenciadas, que se sentem muitas das vezes, inclusive sentem-se mal e podem ter, estar a ser influenciadas. Nós só somos influenciados quando não sabemos os nossos valores,
quando não vivemos a partir da nossa vontade. Porquê? Da nossa verdade, aliás, porquê? Porque quando tu sabes qual é a tua intenção nas coisas, tu estás inclusive a delinear então de uma forma consciente quem vive dentro de ti, tu estás a conhecer quem mora aí. E este é o primeiro nível de compreensão do ser humano, é o seu próprio poder da intenção com que faz alguma coisa, a intenção com que cozinhas, a intenção de quando tomas o teu banho, a intenção quando vais falar com alguém, a intenção quando começas um novo trabalho, tudo advém e começa aqui. Por exemplo, na minha experiência eu aprendi o poder da intenção no yoga. Nós quando começávamos cada prática, a minha professora pedia sempre para trazermos ou para fazermos um sankalpa. Sankalpa é a palavra em sânscrito que diz intenção. Então o que é que nós fazíamos? Nós basicamente colocávamos uma intenção, um propósito, com a motivação da nossa alma para aquela ação que íamos fazer. Então nós íamos dar poder à ação que íamos fazer ali no yoga. E eu dizia mentalmente, por exemplo, uma frase antes da prática. Eu dizia: eu sou a paz, eu sou o equilíbrio. Ou, por exemplo, ou dizia: nada me vai tirar deste estado de tranquilidade. Este era o meu sankalpa. E depois, durante toda a prática, aquilo que eu observava é se realmente eu estava a ser fiel ou onde é que eu não conseguia ser fiel, onde é que estava a resistência. E então os asanas, que são o próprio yoga, ajudavam-me com os alongamentos e com todos os asanas, ajudavam-me a eu observar e a libertar todas essas resistências para as partes minhas que diziam, por exemplo, que não podiam estar tranquilas. Então todo este poder da intenção é ensinar-nos a voltar-nos para dentro e basicamente ajudarem-nos a direcionar o que é que nós queremos para nós, como se fosse que semente é que nós queremos plantar. Por isso é que nos rituais de lua nova eu uso sempre o poder da intenção para determinarmos a vontade das nossas ações, que são basicamente as ações da nossa alma, que é a vontade da nossa alma. E quando as coisas advêm da vontade da nossa alma, nós temos como aquilo que eu chamo força divina, não é? Por isso, é dentro do tempo que nós temos que perguntar qual é a minha intenção. Então, escutar qual é a sensação do corpo que vem e ouvir então dentro de ti, sentir dentro de ti, ok? Ver dentro de ti. A intenção, no meu ponto de vista, é quase uma irmã da imaginação, está bem? Porquê? Porque elas têm que estar de alguma forma unidas neste sentido, porque é a imaginação que vai dirigir e orientar depois essa força de vontade que nós temos, está bem? Porque a intenção advém dessa força, não é? E a imaginação acaba por ir orientando através da visão, ok? Então, este é o primeiro passo para que tu consigas compreender o que é, portanto, o sagrado em ti e começares este caminho de volta à tua essência. Olha, um beijinho e muito grata por ouvires este vídeo.